boa tarde a todos. Como vocês podem ver, estou aqui na presença do meu querido amigo Guilherme, que eu trouxe para bater um papo com a gente hoje aqui, um papo muito especial, porque o Guilherme está lançando esse livro aqui sensacional, O Chato e o Chat GPT. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Antes eu preciso apresentar para vocês o Guilherme. Por favor, Guilherme, se apresente, fale um pouquinho de você para nossa audiência, para o pessoal saber com quem que a gente está falando. E aí, Lau, tudo bem? Prazer aí estar tendo essa oportunidade de falar um pouco do livro, falar um pouco também de mim e poder aí conversar com a sua audiência, se a gente tiver perguntas aí para responder também. Bom, eu gosto de me apresentar primeiro como pai, marido, tenho 3 Isso. filhos, sou cristão, sou economista, formado em economia, tenho algumas atividades esportivas assim que eu costumo fazer, né? Eu gosto de lutas, futebol. Qual a luta? E, Qual a luta? Qual a luta? eu fiz durante minha vida inteira judô e jiu-jitsu. Maravilha. E dedico minha vida especialmente a esses afazeres e ao meu trabalho, mas a gente não está aqui hoje para falar do trabalho em específico, né? A gente está aqui para falar de literatura. Eu já escrevi alguns livros Você, antes desse. pois é, você já escreveu outros livros. Que livros Sim. foram esses que você escreveu? Conta pra gente. Eu trabalho escrevendo, então eu tenho, modéstia à parte, uma certa facilidade com escrita e sempre escrevi artigos, tenho blog e escrevi sobre economia, escrevi já sobre política, ciência política, escrevi contos já no meu blog e eu senti a necessidade que falta um pouco para a gente tentar passar a mensagem certa para as crianças por meio de histórias infantis. Então eu comecei a me aventurar primeiro com histórias infantis, publiquei pela Amazon de maneira independente em inglês, em espanhol. Tenho um livro também publicado em alemão que conta a história de um dragão e os alemães curtem essa temática. É bacana. É infantil, né? Uma pegada infantil, mas tem a jornada do herói, é bem, bem legal. Bacana. E no Brasil eu ainda não publiquei esses livros. Eu estou esperando dar um tempo, que depois eu vou publicar uma coletânea no Brasil com eles em português, para que a pessoa possa comprar tudo de uma vez, entende? Muito legal. E aí, esse livro aqui, que a gente veio aqui apresentar hoje, ele já está... Comecei a escrevê-lo em fevereiro de 2023. Até não demorei muito tempo para escrever, não, porque muitas das ideias que estão aí no livro eu já refletia há muito tempo e faltava era esse esforço aí de consolidar e colocar no papel. E agradeço também à editora que resolveu comprar a ideia, né, junto. O Rodrigo Cias gostou do livro bastante, do conteúdo, e resolveu encarar esse desafio aí e publicar. Você sabe, né, Lau, que para as editoras hoje em dia no Brasil é difícil, né? É muito difícil. O Brasil tem um problema de ser um país caro. O Brasil tem um vício da consignação, que é o seguinte: se você produz um livro, no mundo, a livraria, ela compra o seu livro para expor na livraria. Ou seja, a livraria tem todo o cuidado de fazer uma boa seleção, ela tem aquele funcionário livreiro, ela vai fazer uma compra boa porque ela quer vender. É igual como se fosse o dono de uma padaria. Você vai botar na sua vitrine aquilo que vende, né? Então tem todo o cuidado e tal. No Brasil é consignação, ou seja, a editora banca tudo. Produção, autor, logística, armazenamento, transporte, tudo, e entrega o livro de graça na editora. A editora ainda não paga, a livraria não paga nada. Aí fica meses lá na livraria para vender. Aí um dia eles vão fazer um acerto de conta que você ainda tem que torcer para que eles sejam honestos no acerto de contas. Ou seja, quem banca o mercado nacional são as editoras. Elas financiam toda a cadeia. Isso é um problema brasileiro que deixa o nosso mercado desse tamaninho aqui, miudinho. Ou seja, todo livro lançado é um ato heróico. Verdade. Essa é a verdade. Mas, ô Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa.
A essência desse seu livro, o Chato e o ChatGPT, ela é um diálogo socrático. Sim. Então, antes da gente entrar no conteúdo do livro específico, eu queria que você explicasse para a nossa audiência que é isso? Que é um diálogo socrático? Ele é popularmente conhecido como diálogo socrático, mas na filosofia também chamam de maiêutica. Sócrates ele Ah, tinha ele tinha o hábito de ir às ruas e buscar a verdade por meio de indagações. Então ele saía fazendo perguntas para as pessoas nas ruas, buscando que aquelas pessoas assim refletissem sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre o motivo da existência, sobre diversos assuntos filosóficos. E com isso ele ia conseguindo fazer com que aquelas pessoas refletissem filosoficamente, que aquelas pessoas buscassem de fato as respostas para diversas indagações e dúvidas e que elas tinham e que sequer imaginavam que tinham ou que poderiam chegar à verdade por meio de reflexões e pensando em perguntas filosóficas. Esse método, o método socrático, eu sempre enxerguei ele como uma boa forma de você conversar com as pessoas e, por vezes, chegar ali num consenso ou num meio termo, digamos assim, né, quando se existe ali um conflito de ideias opostas. Me parece que é uma maneira bastante inteligente e eficaz de se estabelecer um diálogo. Muito embora possa parecer, às vezes, um pouco chato, né, de você ficar fazendo perguntas, e aí Mas é também... a busca da verdade. Você está É, os dois buscando a verdade ali. Um exemplo que eu posso dar, e na vida de Sócrates tem vários exemplos que você pode utilizar. Você tem, por exemplo, eu gosto muito de citar quando o Sócrates foi acusado de impiedade, queriam executar o Sócrates, ser morto e tal. Ele teve que tomar uma taça de cicuta, um veneno. Aí ele estava preso lá e ele estava sendo acusado de impiedade. Aí chega na delegacia, vamos chamar a delegacia o nome do lugar, e chega um garoto lá acusando o pai de impiedade. E o Sócrates chega pro garoto e fala assim: poxa vida, que coisa boa que você chegou aqui, porque eu estou sendo acusado de impiedade e eu não sei o que é isso, e você está acusando seu pai de impiedade, então você vai conseguir me explicar por que você está acusando seu pai, eu vou entender porque estão me acusando. É claro que ele sabia de tudo. Eu sei sim, que naquela conversa entre os dois, o garoto acaba indo embora e não acusa o pai de impiedade, porque ele viu que não tinha razão nenhuma do que ele estava fazendo com o pai. Então o Sócrates faz isso, né? Mas vem cá, o que é isso aí que você está defendendo? Aí o cara tenta explicar, todo cheio de buraco, cheio de defeito. exato. Mas isso não é o contrário daquilo? Aí o cara, então isso tá errado. E você fez isso no livro. Fala um pouquinho Exato, pra gente. exato. A ideia foi exatamente essa, porque quando eu tomei conhecimento da ferramenta do ChatGPT, eu estava numa reunião de trabalho, num encontro de trabalho grande, e aí estava numa mesa conversando com alguns colegas, e um colega de TI, um colega seu, inclusive, né, de TI, ele comentou sobre, isso foi em janeiro, se eu não me engano, de 23, sobre o ChatGPT que tinha acabado de ser lançado, se não me engano, lançou em novembro de 22, foi final de 2022. Tinha acabado de ser lançado e tava todo mundo só falava sobre isso, e o pessoal de TI então tava enlouquecido. E aí eu vendo eles conversando, eu falei assim, caramba, o negócio deve ser interessante, né? Aí comecei a perguntar e tal, e aí eles falaram, não, é uma ferramenta nova, um software que surgiu e tal, é um chat que você faz perguntas e eles respondem, mas é tipo Google. Não, não é tipo Google, é muito melhor do que o Google, não tem como comparar com o Google. É algo assim fenomenal, ele tem uma base de informação, de conhecimento gigantesca, e você faz qualquer pergunta para ele e ele não vai copiar e colar, ele vai contextualizar a resposta, ele vai te entregar algo inteligente. E nesse momento, eles falavam mais sobre a questão da conversação, né? E que Sim. ele tinha ali uma inteligência, uma base de dados, de conhecimento muito grande e tal. E não existia nem o ChatGPT 4, a evolução do Não. ChatGPT, na época era o Era. 3.5.
Então, e já era algo assombroso, e a gente fala na época, né, mas tem pouco tempo isso, né? A gente está falando de início de 2023, tem um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio. E eu falei, caramba, vou testar assim, mas como é que é? É gratuito? É gratuito, mas às vezes trava, porque tá tendo muito acesso e tal. Pô, bacana. E aí eu cheguei em casa, entrei e tal, comecei a mexer, interessante, a capacidade de processamento muito bacana, existia ali uma parametrização, né, entre um parágrafo e outro, não via muitos erros ali de concordância, português, nada. É um negócio muito, muito bacana. Eu falei assim, cara, que coisa bacana isso aqui. Aí eu comecei a pensar assim, poxa, mas eu tô vendo aí, com o passar dos dias, eu comecei a ver muita gente falando como se a ferramenta fosse um oráculo e que a partir dela a gente ia, enfim, seria aquela revolução, qualquer coisa que se perguntasse ia sair a resposta, não ia precisar fazer mais nada. Eu falei assim, poxa. Aí eu com o meu ceticismo falei assim, será que é isso mesmo? Vamos... Assim, eu ainda não sou um especialista, tá? Eu sou um usuário, mas um usuário interessado, que busca informação e tal. Eu falei assim, cara, eu vou começar a testar aqui com alguns temas polêmicos, vamos ver como é que vão ser as respostas. E aí eu esperava o quê? Que viessem respostas, já que são temas polêmicos, geralmente tem vertentes, né? Você tem pontos de vista diferentes, 2, 3... Assim, bom, eu espero que venha ali respostas completas, com vários pontos de vista. E aí eu começava a perceber que vinham respostas como se fosse o único ponto de vista verdadeiro, sem uma alternativa. Comecei a achar aquilo estranho. Eu falei assim, bom, eu acho que isso aqui dá pra gente, então, trabalhar, porque é algo que não dá pra você fazer no dia a dia, né? Você chegar uma pessoa que pensa diferente de você e ficar com ela ali 3 horas conversando, trocando ideia, sem que a pessoa fale assim, cara, tu é muito chato, vou embora, ou que a pessoa queira brigar contigo, né, enfim. E aí eu pensei assim, cara, isso aqui é uma ferramenta. Aí eu comecei a ler e tal, no próprio site da OpenAI tá lá dizendo como é que foi feito, né, que é um volume de informação gigantesco para treinar a máquina, a inteligência artificial. Aí eu falei, caramba, bacana, mas existem pessoas que são os desenvolvedores, né, que escolheram o material, né, utilizado para treinar aquela máquina. Aquela base massa de dados, gigantesca de conhecimento, ela foi escolhida por esse grupo de desenvolvedores. Como será que eles escolheram essa massa de informação aqui, de conhecimento? Será que eles escolheram o que o mainstream apresenta? Ou será que eles tiveram o cuidado de pegar o que o mainstream apresenta, mas também pegar ali os pontos de vista alternativos? E aí, eu posso dar um exemplo assim? Pode falar de diversos temas, né? Para a gente ilustrar um exemplo. Há uns 10 anos atrás teve um problema no LinkedIn, que postaram uma vaga para engenharia. E o LinkedIn só selecionou homens de determinada faixa etária e tal. E aquilo virou notícia dizendo, o algoritmo é machista. Saiu assim, né? O algoritmo machista. O LinkedIn se defendeu falando o seguinte, olha só, o algoritmo, ainda não é uma inteligência artificial, mas o algoritmo, ele verificou que todas as milhares de vagas que foram postadas com esse perfil dessa vaga, foi preenchida por um homem da faixa etária tal, com formação tal, parará. Então, na base de 1 bilhão de pessoas que estão aqui no LinkedIn, ele pegou e eliminou 999 milhões de 999, falou, isso aqui não está no perfil, eu vou entregar para homens com esse currículo, essa faixa etária, porque todas as outras vagas foram preenchidas assim. Aí virou aquela celeuma e tal. Aí alteraram o algoritmo para que ele considerasse mulheres também, embora nunca nenhuma tenha preenchido até aquele momento aquela vaga e tal. Aí, olhando aquela matéria, eu falei assim, caramba, veja, ele estava caminhando por uma inteligência natural e forçaram uma inteligência artificial. Então, o que você está dizendo é, essa galera que pegou essa base de dados que alimentou o ChatGPT, será que eles pegaram todas as bases? Todas as correntes políticas? Todas as ideias? O tal do senso comum que ele importou
está composto de realmente todo o senso comum? Ou tem uma agenda dentro dessa base também? Ou será que eles também mexeram no algoritmo igual aconteceu no LinkedIn? E parece que nessa tua trajetória, nessa tua jornada de bate-papo com ele, você conseguiu muito claramente identificar que, ops, temos problemas. Exato. Conta pra gente. Eu identifiquei, Lau, que a ferramenta, primeira coisa, ela não está ainda, eu imagino que isso é algo que eles vão corrigir, que em breve estará, mas ela ainda não está habilitada ou capacitada para identificar que as informações que ela está prestando num diálogo podem vir a ser contraditórias, quando ela presta uma resposta e logo depois você consegue, fazendo as perguntas, chegar a uma outra pergunta que vai fazer ela entrar em contradição, ela acaba caindo em contradição. E ela E, assume, né? pois é, e você não entrar em contradição faz parte. Na verdade, isso aí é uma forma de você mensurar a inteligência de qualquer pessoa, né? Quanto mais inteligente a pessoa, menos em contradição ela cai. E a gente está falando de inteligência artificial, então ela precisa ser treinada para que não caia em contradição. Só que se ela recebe um volume gigantesco ali de conhecimento, de informação, que é enviesado para determinar, especialmente em assuntos mais sensíveis e polêmicos. Existem assuntos que não tem muita polêmica, então é mais fácil a máquina, e eu acho que para, sei lá, 90% das coisas que você perguntar para o ChatGPT, eu estou chutando aqui, tá? Mas imagino que, pô, a maioria absoluta das coisas que você perguntar para ele vai trazer uma informação bem fidedigna, bem Sim. construída, bem confiável. Inclusive, é uma ferramenta com alto potencial. Longe de mim querer criticar o uso do ChatGPT, eu acho que é fantástico. Eu acho que é uma ótima ferramenta que a gente tem que usar mesmo no dia a dia e dar bom uso para ela. O ponto do livro não foi esse, é que ele conseguiu identificar o seguinte: bom, aquela quantidade de informação que os desenvolvedores entregaram para a máquina treinar, eles em algum momento, pode ter sido como você disse, né, intencionalmente ou não, mas eles não perceberam que, porque a gente está falando também, depois depois que eu escrevi o livro, eu ainda entrei em curso para entender mais como é que funciona a inteligência artificial, e aí parece que você é da TI, né? Eu não sou, eu sou economista, mas me parece que embora ele tente replicar uma rede neural, né? Ele, na hora que monta a resposta, ele não pega ali um trecho de um texto, copia e cola, não. Ele contextualiza com todas as informações que ele tem e vai estatisticamente construindo a resposta que a probabilidade de ser correta é maior. Então essa que é a forma como ele constrói as respostas. Isso é fascinante. Mas se o desenvolvedor não alertar para ele que, dependendo do tema polêmico, ele pode vir a pegar a resposta que tenha mais conteúdo, ou seja, ele teve mais acesso a determinado viés, porque aquilo ali é o mainstream. A opinião do mainstream é o que vai ter mais, que vai mais produzir conteúdo. Então, se ele pega aquela quantidade de conteúdo ali e toma aquilo como sendo a verdade, sem considerar que, de repente, os pontos de vista divergentes que estão em menor volume também possam ter sua contribuição para com a verdade, ou talvez sejam até mais verdadeiros, né? Mais verdadeiro, não existe mais ou menos verdadeiro, né? Seja verdade, não aquele outro ponto de vista que tem mais conteúdo, ele acaba, estatisticamente, probabilisticamente, acaba levando ele a te entregar uma resposta incorreta. Incorreta nesse sentido, digamos, dos assuntos mais polêmicos, né? E aí você pega e começa a questioná-lo e mostrar para ele, foi o que eu fiz no livro, mostrei para ele, por meio de perguntas, que ele estava me entregando uma resposta contraditória, equivocada, errada, ou que ele deveria, pelo menos, considerar a alternativa como possivelmente verdadeira, e não o que ele entrega como sendo uma verdade absoluta. Verdade, eu tive meu primeiro contato com a IA nos anos 90, com um professor da faculdade, que ele trabalhava na IBM, ele trabalhava com rede neural, né? Então, já há muitos e muitos anos a galera ficou batalhando com rede neural até chegar ao ponto que a gente está hoje. Ou seja, essa é a trajetória de um monte de heróis aí que a gente nem conhece o nome. Mas a primeira pergunta que eu fiz pro ChatGPT no primeiro dia, no meu primeiro encontro, eu logo perguntei para eles assim: me conte a história dos anões do orçamento. Aquela escândalo brasileiro. Aí ele falou assim: ah, foi um escândalo do Rodrigo Maia. Eu falei: opa!
Tá, opa, não foi, cara. Severino Cavalcante, foi outra galera aí e tal. Ele Aí eu perguntei, alucina, mas né? peraí. Ele Aí alucina. eu falei, foi longe. Pior que eu acabei encontrando eu perguntei, baseado em que matéria de jornal que você tá falando isso e tal. Ele me deu uns links lá. Aí eu fui ver, cara, a matéria tava errada. A matéria tava errada. Mas foi Aí eu falei, ChatGPT que você usou? foi. Não É foi? 3.5. Ah, é? É. Ah. Aí ele mostrou, falei, ó, tá errada essa matéria. Não foi, ó, toma esse link aqui, esse link aqui. Aí ele falou, ok, vou corrigir aqui e tal, pra deixar, desculpa aí. Ele É, se corrige, né? Ele se corrige. sim. É, porque Mas aí sim, ele foi construído para te dar uma resposta. Ele não foi construído para falar para você, não sei. é Não verdade. foi. Ele é É, uma ferramenta que vai gerar uma resposta para você. E aí o que acontece? Se ele não tiver base, né, em conhecimento dele para aquilo, ele vai buscar o mais próximo. E aí, por vezes, verdade. nesse cálculo probabilístico que ele faz, ele dá uma alucinada, ele responde algo que não tem nada a ver com o que você perguntou. Ele usa o famoso, para nós humanos, o tal do ouvir dizer. Olha, ouvi dizer que não tem 100% de acerto, né? Mas, você está errado. Não, então eu ainda não ouvi a palavra correta, a resposta correta. Mas o que eu sei. A gente não faz isso? A gente faz isso. Ó, Sim. o que eu tô sabendo é tal coisa, tal. A gente faz isso. Ele faz isso também de uma maneira profissional. Mas, o Guilherme, o primeira coisa que você inquiriu a inteligência no livro, você já entrou no assunto da disparidade salarial. Conta pra gente aí como é que foi essa conversa. Essa pergunta ela se deu no contexto ali da igualdade de gênero, que é um dos capítulos do livro. E, e esse foi sempre uma questão bastante intrigante, porque a gente sempre ouve as pessoas quando comentam sobre disparidade salarial dando a informação bruta. Olha, o homem ganha mais Mais do do que que a a mulher. mulher e só. Ou então a mulher ganha 77% do salário do homem e ponto. E aí você, quando escuta isso, a maioria das pessoas vai pensar, poxa, que injustiça. Só que aí, se você pensar um pouquinho, tu fala, mas espera aí, isso não é proibido? Não existe uma lei que É. proíbe pagar menos para a mesma função? Aí tu fala, proíbe. Ué, Desde o tempo de Vargas. pois é. Desde... Então por que o homem, que a mulher ganha 77% do salário do homem só? Então, assim, só de você ver porque assim, quem não quer pensar muito, quem quer pegar aquela informação como uma verdade para validar algum conceito que ela tenha, tá ótimo. Pô, o homem ganha mais. Que injustiça, né? Isso aí faz parte do patriarcado, é a opressão do homem sobre a Ih, aí mulher, começa. a sociedade machista e tal. Então, a pessoa que já pensa assim, ela só quer validar isso. Então, o que ela faz? Ah, não. Então, tá vendo aí, ó, o homem ganha mais. Tá lá na notícia, tá no. Aí fala os portais de notícia, ou a repórter que passou ontem no jornal e tal. Beleza. Só que aí, quando você começa a perguntar pro chat, você faz essa pergunta, ele pega e responde: não, de fato, o homem ganha. Acho que no livro tá aqui, ele dá até a fonte, IBGE e tal, 77% de quando foi a pesquisa. Eu falei, tá, mas a gente está falando. Aí eu começo a perguntar, né? A gente está falando, comparando os mesmos cargos, o mesmo salário, o mesmo cargo? Não, não, isso aí é uma média. A média dos salários dos homens e média dos salários das mulheres. Mas aí você não pode comparar a média e aí afirmar que o homem ganha mais do que mulher, porque a gente está partindo do princípio de que o homem ganha mais do que mulher porque é homem. O homem pode estar ganhando mais do que a mulher porque ele escolheu uma profissão que ganhe melhor. De fato. Mas ainda assim, comparando a mesma profissão, a gente verifica que o homem ganha mais do que as mulheres, aí diminui o percentual, né? Aí já cai, não lembro agora os dados estão no livro, mas aí já vai para, sei lá, 88%. Aí você começa a se aprofundar mais, tá? Mas a gente está falando aí da mesma empresa ou você está comparando empresas distintas? Porque existem empresas que pagam melhores do que outras. Ah, não, não. Para mesmas empresas a gente não tem essa informação. Isso aí é uma informação média e tal. Então você vai perguntando, aí você vai vendo que, na verdade, foi uma narrativa que foi construída para poder passar uma mensagem de que existe ali uma opressão do homem sobre as mulheres, que a sociedade é machista, que a sociedade é patriarcal. Pode até ser que em algum momento no nosso passado tenha sido, eu estou falando do Brasil, né? Não estou dizendo. Hoje ainda existe esse tipo de sociedade, a gente sabe muito bem, o Oriente Médio você acha e tal.
Mas em algum momento pode ser que isso tenha acontecido de fato no Brasil, mas a gente está falando da realidade atual, né? E aí eles Verdade. pegam essas narrativas e aí essas informações soltas ali, cruas, e trazem elas ali acopladas como uma confirmação, né? Uma informação aqui que está validando a minha... Porque o conceito que está por trás é o seguinte: a sociedade é machista, patriarcal, oprime as mulheres, discrimina e tal. Esse que é o conceito que querem passar. Mas aí o que eles fazem para poder encaixar essa narrativa e vendê-la como sendo algo verdadeiro? Inclusive tem essa pesquisa aqui do IBGE que afirma que as mulheres ganham 77% dos salários dos homens. Mas não explica nada. Aquilo ali é o suficiente, já basta, confirmou e pronto. Agora vamos em diante. Você olha o seguinte, é uma empresa de engenharia. Aí eles falam assim, tem engenheiros nessa empresa, homens e mulheres. Sim. As mulheres ganham 70% do salário dos homens. Aí você pergunta, ok, qual o tempo de formação de cada um? Você considerou? Não. Você considerou as especialidades? Porque esse aqui tem mestrado, doutorado, pós-graduação, um monte de coisa. Não. O cargo, porque você está pegando o salário do diretor e comparando com a funcionária que acabou de entrar na empresa. Sim. Os dois são engenheiros. Inclusive, teve uma entrevista que eu nunca mais achei essa entrevista. Uma desembargadora do TST estava se aposentando e ela comenta isso. Saiu no jornal o Globo, desapareceram com a entrevista. Ela fala: nunca em toda a minha carreira no tribunal eu encontrei um único caso onde um homem ganhava mais do que uma mulher. Mas é a verdade essa. Você Vários encontra. Ela falou assim, mas você tem que considerar todos os aspectos, não é só olhar, esse homem ganha mais do que essa mulher, pronto. Tá? Não, vamos olhar. Ela vamos falou analisar. assim, vários processos chegaram na minha mesa. Nenhum considerava tempo de casa, experiência, formação, responsabilidade. Era puro e simples. Um engenheiro com uma engenheira. Aí quando ela entrava no detalhamento, tem pé nem cabeça. Vocês não ocupam a mesma função, vocês não fazem a mesma coisa. Exato. Mas é isso, é exatamente isso. E geralmente essas pesquisas, elas nem fazem dentro da própria empresa, tá? Elas fazem comparando empresas distintas, comparando só o mesmo cargo. Transversal, mas comparam só o mesmo cargo, e aí você comparando o mesmo cargo, você tem uma série de outros fatores que podem influenciar numa disparidade salarial. Ou seja, você vai socraticamente espremendo a inteligência artificial. Exato. Ao ponto que ela mesmo assume os erros, assume o argumento errado, né, e concorda contigo. Exatamente. Muitas vezes aconteceu isso, dela concordar comigo no final. Às vezes não, às vezes ela persistia no erro e aí ela entrava meio que aquilo que eu falei da contradição, né? Ela concordava com o ponto que eu colocava e logo depois trazia o ponto que, na verdade, era contraditório ao que ela tinha concordado antes. E aí eu não insistia mais, senão ia ficar mais chato. Ela ia ficar mais chata do que eu. Não dá, né? Você já é o chato. Você já é o chato. Você é o chat. Então, peraí, tá bom, vamos mudar de assunto agora. Logo a seguir, você entra também na importância do empregador. Que eu já falei várias vezes nas minhas lives, pessoal que tem ódio aos bilionários, fala, então você não entre num shopping center. Né? Porque só quem é capaz de construir um shopping center, um grande condomínio e tal, é um bilionário. Então fala um pouco pra gente dessa conversa que você teve também sobre o famoso ódio ao patrão. Na verdade, eu nem entrei nesse mérito do ódio ao patrão. Eu entrei justamente no mérito de que seria importante para poder você afirmar com certeza que os homens ganham mais do que as mulheres, você considerar um empregador. Porque as pesquisas que ela trouxe, todas as pesquisas não consideravam o empregador. Não tinha essa variável. Como eu disse, era uma avaliação transversal, comparando empresas distintas. E aí é o que você falou, até mesmo dentro da própria empresa pode ser que exista, mas eles certamente não estão ocupando a mesma função. Eles podem ter a mesma formação, mas a função é diferente. Aí se você disser assim, não, mas existe um caso de uma empresa tal, eu acredito, tá, Lau, que exista. Na empresa tal, eu conheço uma pessoa que ela ocupa o mesmo cargo, a mesma função, tem a mesma formação, o mesmo tempo de casa e tal, e tem salários diferentes. Pode ser que exista, de fato. Só que aí, nesse caso, se for isso mesmo, está ocorrendo uma ilegalidade. É para isso que existem as leis. A gente também não pode achar que porque
é raro acontecer, ou que acontece pouco, é que não existe. Não, pode ser que exista de fato, mas aí para isso existem as leis e aquela pessoa que estiver nessa situação, ela pode sim recorrer ao judiciário para poder rever seus direitos, né? Para pedir seus direitos. Você também entrou em temas que não são ideológicos, são temas importantes, tipo a decisão do matrimônio. Sim, isso foi muito legal. Conversando com a IA. Conta pra gente aí o que a IA te disse Foi muito desse ponto. bacana. Foi muito bacana, porque uma das características que ela trouxe como sendo a consequência de uma sociedade patriarcal que oprime as mulheres foi justamente o desequilíbrio na distribuição das tarefas domésticas. Ela trouxe esse como um dos fatores. Na verdade, esse capítulo da igualdade de gênero, ele é o maior do livro. E é um capítulo que eu gostei muito de conversar, porque eu tenho 3 filhos, um homem e 2 meninas. Tem sabe, eu tenho um carinho e uma preocupação muito grande com as mulheres como um todo. Então, eu não sou assim, porque eu sou homem, né? Eu não posso falar e tal, mas... Seu bruto insensível. Exato, mas é só para dizer que óbvio que eu me preocupo com isso. E aí, quando ela traz essa questão do desequilíbrio nas tarefas domésticas, foi muito bacana, porque aí eu pude aprofundar com ela diversas nuances que existem nessa questão, porque é outra coisa também que você não pode negar. É óbvio que as mulheres, via de regra, elas exercem a maior parte do trabalho doméstico no dia a dia. É óbvio isso, sabe? Não tem como negar isso. Quem negar isso não quer enxergar a realidade. As mulheres, elas têm dupla jornada quando elas trabalham? Sim, tem. Acho que tem algumas que podem pagar alguém para fazer por elas, né? Uma empregada doméstica. Mas a maioria não pode. Então ela trabalha na rua e trabalha em casa. Existem maridos que não ajudam em casa? É óbvio que existem. Isso é outra realidade também. A gente não pode negar a realidade. Agora, existem maridos que ajudam? Existe também. Agora, existem tarefas que são predominantemente feitas por homens, ou na maior parte das vezes feitas por homens? Existe também, e são tarefas para a família, né? Assim como as tarefas domésticas são para a família, existem outras tarefas que também podem ser consideradas como domésticas, que também são para a família. Um conserto, uma coisa que geralmente as mulheres... Tem mulher que faz? Tem, mas é uma minoria, é o que eu estou falando, né? Coisa da maioria e da minoria. Mas a maior parte das tarefas mais pesadas, mais brutas, quem acaba fazendo é o homem. Existe uma certa divisão. É desequilibrado? Concordo, Mas isso está mudando? Eu acredito que sim. Eu acho que os homens hoje em dia estão bem mais colaborativos do que eram no passado, com as tarefas domésticas. Né? Agora tem umas amigas que elas falam assim: eu adoro meu marido machista. Dá um problema no chuveiro, lá vai ele consertar, lá vai ele fazer as coisas. Eu venho com as bolsas pesadas, lá vai ele carregar, ele nem fala, me dá isso aqui, carrega isso não, me dá isso aqui, vai, lá vai embora e tal. Ele falou, deixa ele fazer as coisas que ele naturalmente se propõe a fazer, não me meto em nada. Eu só chego e falo no sábado pra ele, eu queria botar um quadro aqui. Aí quando eu vou ver, surge um buraco na parede, um prego, o quadro tá pendurado, né? E é uma maravilha, deixa ele em paz lá. Então tem uma fatia da mulherada aí, que ela pode até participar da militância quando é mais nova, mas quando ela é mais velha, ela fala assim, eu quero que ele pague minhas contas. Exatamente. Existe até um termo hoje nos Estados Unidos, não sei se você já ouviu, Threadwives. Threadwives, que são as esposas tradicionais. Tem um monte de esposas querendo ser as Threadwives, né? Sim. Eu vi esse movimento, só não sabia o nome. Tá junto com um movimento que surgiu lá também, da mulherada, dando valor ao homem que não tem um bom físico, tem uma barriguinha. Não, isso é homem raiz, deixa o cara com a barriguinha dele, tá quieto no sofá, as contas estão em dia, dá uma cervejinha para ele, que ele vai ficar um animal feliz ali. Não, e aí, uma das coisas que eu acabei perguntando, questionando, porque assim, eu sabia que era uma AI que poderia eventualmente ali
falar assim, olha, isso aí eu não sei dizer. Inclusive, algumas vezes ela disse, olha, eu sou uma ferramenta de linguagem, eu não tenho opiniões e tal. Às vezes ela saiu assim, mas poucas vezes, tá? Eu imaginei que seria até mais vezes, mais recorrente isso. E aí, nessa questão específica da divisão das tarefas domésticas, eu falei assim, inclusive, eu acho que é sempre importante a gente lembrar que quando na questão do matrimônio que você falou, né? O matrimônio, ele é um contrato ali entre duas pessoas que estão decidindo viver em sociedade, viver juntas, mas não existe nenhuma cláusula em nenhum contrato de matrimônio que diz o que o homem tem que fazer, o que a mulher tem que fazer. Isso aí na verdade, é um costume que vem da tradição, com passados aí séculos e séculos de que essa figura do matrimônio existe, esse fenômeno, e que a divisão do trabalho doméstico geralmente é feita assim. Óbvio que varia de época para época, de um lugar para o outro, por exemplo. Se você for para o interior, vai ser diferente do que é nas capitais, né? Existe uma diferença de um país para o outro, mas tradicionalmente essa divisão de tarefas, ela é algo natural, que ela veio resistindo aos testes do tempo e acabou que a mulher, ela tem, de fato, pode ser que um dia isso mude? Sei, eu acho difícil. Mas ela tem, de fato, ali uma predisposição maior para a maternidade, para cuidar, né, para o carinho, para aquela coisa de trazer o marido para o eixo, baixar a testosterona do homem quando ele começa a ficar louco, né? Essa é a função importantíssima da mulher. E o homem, por outro lado, tem aquela coisa da proteção, da segurança e tal. E eles são complementares e não existe coisa mais bela do que um casal que se complementa e que estão ali juntos naquele propósito lindo de criar filhos e dar uma boa educação para que todos tenhamos um futuro, né? Para que o planeta tenha um futuro melhor, né? Aquela história da submissão, né? Que é sob a mesma missão. Né? Isso eu acho muito legal. Muito bacana. Eu tava botando aqui o comentário da galera. O pessoal tá começando a comentar aí, né? O pessoal tá morrendo de rir também, né? Aqui, ó. O Geraldo Rodrigues comenta com a gente aí. Saudações, tal. Acredito que eu ajudo muito em casa. Vou chamar a minha esposa para depor aqui a favor de mim e tal. A Márcia Regina fala o seguinte, ó, eu brigo muito com meu marido porque ele deixa tudo sujo quando ele vai fazer concerto. Eu também. Porque eu falo, ó, eu não acabei, por que você tá limpando? Passando a vassoura, eu ainda não acabei, pô, caramba. Você sabe que eu limpo, né, cara? Eu fico chateado quando eu chamo um prestador de serviço aqui em casa e eles fazem e não limpam, não pedem uma vassoura. Não precisa nem limpar, mas pede a vassoura pra fingir final, que né? vai limpar, entendeu? Então, isso é verdade. Eu também, quando eu termino, eu quero limpar tudo. Mas enquanto eu estiver fazendo, a gente entra no consenso com o patrão. Por favor. Sai do meu quadradinho, deixa eu terminar de fazer. Agora, Guilherme, eu no outro dia, isso já tem um tempo já, eu descobri uma coisa que eu não sabia. Essa coisa que você falou do comportamento, que naturalmente a gente vai escolhendo as tarefas que a gente vai fazer, tá? É muito natural. E eu fui numa festa de casamento de um amigo meu, Bruno, tá, né? Então, mora na Espanha hoje. E o que aconteceu? Quando a gente chegou, sabe aquelas mesas redondas, enormes? Eu não conhecia ninguém que estava sentado na mesa, mas tinha uma vaguinha lá. Eu falei, não, vamos sentar aqui. Aí botei patroa sentada ali. E eu fiz algo que eu sempre faço na rua, mas eu não percebi. Eu fui fazer o prato dela. Só que quando eu voltei com o prato dela, a configuração da mesa era patroa e 7 homens. E vieram as patroas trazendo aquele pratinho de comida e eu trouxe. Aí eu deixei o pratinho, falei, agora eu vou lá fazer o meu. Quando eu voltei, a patroa falou assim, a gente tinha que ir para outra mesa. Por quê? Tá uma confusão, porque quando você trouxe o prato, começou assim, isso é que é marido. Olha isso aqui. Olha, começou a brigaiada na mesa e a gente foi até para outra mesa. Eu gosto de ser servido em casa, mas eu naturalmente não permito na rua. Aí a patroa falou isso, eu fiquei, caramba, eu não tinha percebido isso. Eu na rua, eu sempre estou servindo-a. Em casa, não. Interessante, você vê. Naturalmente, né? Naturalmente. Vocês não combinaram isso antes de se casar? Não. Não tá escrito em lugar nenhum. Ué, aqui Zero. em casa, por exemplo, eu tenho uma filha de 11 meses. Vai fazer um aninho.
desde sempre, desde recém-nascida, que eu dou banho nela. Não tá assinado em lugar nenhum isso, não tá escrito em lugar nenhum, não foi combinado antes. Foi naturalmente aconteceu. Minha esposa simplesmente não dá. Ela fala, ó, tá na hora do banho, vai lá. Vai com teu pai. Entendeu? É assim. No meio do jogo do Flamengo, tá dando o jogo do Flamengo, deu um intervalo, eu vou lá dar banho na menina. Nem dia de jogo, cara, eu me livro. Olha a Entendeu? mensagem da Márcia aí falando, ó. Meu marido, quando fala que vai me ajudar na lavagem da cozinha, eu falo logo pra ele, sai pra lá que tu faz igual a tua cara, faz tudo errado. De repente a estratégia dele, hein? Olha, a Patrícia Andrade fala aí, ó. Meu marido já passou por isso, Lau. Lau é um cavalheiro, um gentleman. Isso aí é a minha audiência fazendo carinho. É a minha audiência. Mas é, né? Mas isso é cavalheirismo sensacional. mesmo. Sensacional. Isso é cavalheirismo. É verdade, é verdade. Então, existe esse acordo silencioso entre Sim. os casais. Sim. E as Remédio coisas aqui em são casa, nas crianças. divididas. O remédio das crianças eu que dou sempre. Mas assim, não é porque minha mulher não sabe dar, óbvio que ela sabe. É porque eu meio que puxei isso pra mim e ficou assim. Então ela já nem dá mais. Porque tem aquele risco de superdosagem, né? Ou de um ficar esperando pelo outro. Né? Aquela coisa assim, deixa que eu deixo. Então é melhor um assumir. Aqui, patroa assume a cozinha todos os dias, mas quando a galera quer comer alguma coisa diferente, sou eu que faço. Eu também adoro, cara, cozinhar. Adoro. É, Não é todo dia, eu que mas faço. de vez em quando eu... As E fica bom, né, Lau? experiências. E fica Pô, bom, tem né? que ficar, né? Você tem o YouTube hoje pra te ajudar, né? Você abre o YouTube e tal. Mas como é que foi o papo com o ChatGPT? Essa coisa da divisão das tarefas, tá? Dentro de casa. Pois é, eu trouxe para ele diversas questões que eu acho que ele não estava nem muito preparado para responder. E aí ele concordava e ao mesmo tempo vinha com as histórias de mas é porque é importante, porque, sabe? Aí vinha com aquela mesma narrativa de que existe a opressão e tal. Então eu deixei ele, acho que às vezes meio sem saber em que direção ir, entendeu? Esse capítulo tá muito bacana porque, na verdade, eu concordo que tenha que haver, de fato, uma divisão, que a gente tem que olhar para as esposas, para essa questão da dupla jornada, né, as esposas que trabalham, né, e se preocupar com isso, porque, no final das contas, o que é mais importante? É a mulher ela ser bem-sucedida no trabalho, em detrimento da criação dos filhos e da família, ou ela ter um emprego que vai, de repente, dar aquela segurança para ela vai cumprir ali com o que ela, né, se preparou para fazer, mas conseguindo... Porque, cara, hoje em dia, para você ser bem-sucedido, dependendo da função, você tem que abdicar do resto. Infelizmente, sabe? E um pai abdicando de uma criação dos filhos é péssimo. É horrível. A falta que um pai presente faz na vida de um filho, e isso às vezes as pessoas confundem muito, sabe? Acham que o que o filho precisa, não estou podendo estar lá com ele, mas vou comprar presente, tudo que o filho pede dá e tal, é a pior coisa que um pai e uma mãe pode fazer. Achar que a ausência deles pode ser compensada com presentes ou com atender todos os quereres das crianças. Então, se o filho viver com a ausência do pai, já é muito... crescer, né, com a ausência do pai muito grande, não digo nem a ausência dele não morar com o filho, não, mas de não ter tempo, sabe? Já é ruim. Você imagina com a ausência da mãe, sabe? E a ideia foi justamente mostrar que o papel da mãe não pode ser deixado de lado por conta do objetivo, da intenção de ser bem-sucedida no trabalho. Todas as mulheres têm esse direito. E o que eu tento colocar no livro é que os maridos precisam, de certo modo, ajudar, contribuir para que fique bom para os dois lados. Mas o principal objetivo de um casamento são os filhos. São as crianças. Isso que não pode ser abdicado. O Jordan Peterson falando exatamente isso que você está dizendo, esse tema, e ele definiu isso apenas como um assunto chamado sucesso. O que é o sucesso? O sucesso é você chegar ao topo lá na presidência da empresa? Ou o sucesso é os teus filhos te darem orgulho? O que é o sucesso? Porque tem gente que escolhe uma coisa ou outra, tem gente que consegue conciliar e fazer as duas,
Mas ele fala de consultório, que a conclusão das pacientes dele é que o sucesso está na família. O emprego ela vai mudando, arruma outro emprego, sai, e chega até um momento da carreira que elas preferem até trabalhar num cargo menor, ganhando menos, para poder se dedicar à família e outras coisas, tal, e ela encontra o centro do seu universo depois de muito tempo, de maturidade, e algumas se arrependem de não ter tido filho, né, e várias outras consequências de ter tomado a decisão errada do que era o sucesso. Exato. De Então eu achei priorizar ali o muito trabalho, né? De eu repente achei priorizar o muito trabalho. interessante ele falar, ó, não vou entrar na questão de trabalho ou família. Ele Né? pegou fórmula do sucesso, que no consultório depois de muito tempo o pessoal descobre que o sucesso na vida não é o contra-cheque, são aquelas mensagens que você manda para o futuro que tem o nome de filho. Exato, exato. Isso é o sucesso. Isso é muito legal. Eu tenho um hábito aqui, nós temos um hábito aqui em casa de refeição é na mesa e não tem nenhum aparelho eletrônico ligado, nenhum aparelho eletrônico na mesa. É a hora da gente conversar. E aí em família, junto. Tá? É o hábito que a gente tenta cultivar aqui sempre. E a gente, felizmente, conseguiu criar esse hábito. E hoje minha filha mais velha, ela cobra, tá? Ela cobra Ah, que isso. legal. É bacana, né? E aí e a gente tem muitas conversas bacanas na mesa. Muitas das coisas que minha filha aprende, que não aprende nas escolas de hoje em dia, né? Ela aprende nesses momentos. Por exemplo, eu nem ia falar sobre isso só porque eu lembrei agora, o assunto é outro, depois eu não esquecer. Ela não sabia o que a gente comemorava em 7 de setembro, porque na escola não ensinam mais. Caramba. Mas ela, na verdade, ela não sabia. Ela sabia o que comemorava, mas as coleguinhas não sabiam. Mas ela não aprendeu na escola, ela aprendeu na mesa, dessas conversas que a gente tem. E aí teve um dia, falando dessa questão do sucesso, né? Ela me perguntou que era, o que eu considerava que seria o sucesso, ser bem-sucedido e tal, em algum contexto que a gente estava conversando sobre alguma coisa, e ela fez essa pergunta. E eu pensei, óbvio que eu já tinha refletido sobre isso, né? Mas eu pensei numa forma de respondê-la que a criança entendesse, né? Ela está com 8 anos. E aí eu falei, filha, pro papai, ele vai se sentir que... Porque o sucesso, você pode ter sucesso em diversas empreitadas, pequenas empreitadas, e atingir o teu objetivo, você pode chamar aquilo de sucesso. Mas o sucesso mesmo da minha vida vai ser se eu conseguir criar você e seus irmãos, que vocês se tornem pessoas do bem, e que quando eu estiver velhinho lá na minha casa, vocês venham me visitar. Pronto, isso para mim é um sucesso. Vocês venham me visitar com constância, né? Que vocês não Não, esqueçam de mim. Tenham eu já, vontade de me ver, de me visitar. eu já vi uma pessoa também falando que sucesso era saber que os meus filhos salvaram suas almas. Que é uma consequência de um monte de coisas, né? Então, se lá na frente ele salvou a sua alma, quer dizer que ele foi uma boa pessoa, ele fez as coisas certas, fez as escolhas certas, tal. É um monte de coisa. Então é interessante também essa abordagem de você olhar lá na frente, como você falou, né? Eu vou estar um velhinho e vou estar recebendo a visita de vocês vão estar cuidando de mim e tal. Aí eu tive sucesso. Porque é muito triste, né? Você vê hoje muito idoso abandonado. Exato. Abandonado. Isso deve ser terrível, triste demais para quem está Exatamente. vivendo aquela situação, né? É terrível. Pior que eu já vi isso acontecer. E olha, de pais maravilhosos, cara. É porque o filho não prestava mesmo. Impressionante. Ou Tem seja, isso. não existe uma fórmula da Tem esse vida, né? risco, né? Não tem uma Não fórmula tem. Não especial tem. que vai funcionar sempre. Não tem. E você foi avançando em vários tipos de assuntos com o chat GPT, Sim, 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 socraticamente. Você chegou a sim. falar de o Estado, o Aham. domínio estatal na vida privada. São vários temas. Eu vi que o livro é todo dividido em Sim, segmentos e tem. E assim, no final de cada capítulo, você ainda também traz a coisa meio red pill. sim. Você ainda traz Eu trago uma aquela reflexão ali, uma reflexão. proposta de reflexão. Ou Porque seja, além do bate-papo, eu queria ter um espaço em que eu pudesse, de certo modo, estruturar melhor o ponto de vista alternativo que eu estava propondo diante daquele tema. Porque, no final das contas, como a metodologia era socrática, eu estava fazendo perguntas.
E por mais que nas minhas perguntas eu trazia um contexto e o colocava, às vezes, em certas situações embaraçosas sobre o ponto de vista da lógica, eu não conseguia estruturar de maneira mais organizada o ponto de vista alternativo que eu estava querendo propor a ele. E aí, nas Red Pills ali, nessas pílulas que vêm ao final de cada... Às vezes eu inseri algumas também no meio de alguns capítulos, porque alguns capítulos foram longos, como esse mesmo da igualdade de gênero, ele foi bem longo. Então, ele mereceu ali umas pílulas no meio. E aí eu coloquei ali, eu achei... Quando fechou ali por exemplo, a parte ali da divisão das tarefas domésticas, salvo engano, ali tem uma pílula que eu coloquei para poder estruturar um raciocínio e aí trazer essa visão alternativa mais bem estruturada e no final propor uma reflexão contrapondo as duas perspectivas, a perspectiva que o chat trouxe e a perspectiva que eu trouxe alternativamente. E aí o leitor vai poder, no final ali, enfim, considerar, né? Pode ser que ele considere que, de fato, a visão que o chat traz é a visão mais acertada para ele entender como a correta. E tudo bem também, faz parte. Mas, por outro lado, eu estou dando oportunidade para que possa avaliar as duas alternativas, né? Eu acho que ficou bem legal, porque assim, eu dividi. Na primeira parte, eu falo o primeiro capítulo, né? Estou até com o livro aqui na mão. Eu falo da diversidade em si, que é o assunto que a gente está tratando aqui, e assim, isso aqui é bacana, eu estou, por meio desse livro, fazendo eu faço uma defesa da linguagem, porque eu acho que o que hoje ocorre na sociedade, né, é muita corrupção da linguagem, né? A gente tem muito assim, a gente vê determinados grupos pegando determinadas palavras e termos, manipulando os conceitos dele, as definições, e fazendo com que as pessoas entendam aquele termo de maneira diferente do que ele de fato é. E isso aconteceu com o termo diversidade. Diversidade, ele foi transformado em algo que, na verdade, ele é o oposto daquilo. Eles começaram a incluir diversidade em tudo como se fosse, e é, de fato, algo muito importante e positivo, mas como se fosse outra coisa. Como se diversidade, né? Como se diversidade fosse, por exemplo, igualdade. E não é. Diversidade, na verdade, ela resulta no oposto da igualdade. É isso que eu mostro no livro. É o oposto o que a diversidade resulta. Então, no primeiro capítulo, eu já trago o termo diversidade, peço para que ele defina e a gente começa a trabalhar em cima do termo de diversidade. No segundo capítulo, aí eu já entro com igualdade, com igualitarismo. E aí é um dos assuntos assim que eu mais gosto de falar, porque desde sempre eu vejo essa busca pela igualdade, especialmente a igualdade material, a igualdade de resultados e a igualdade de oportunidades como algo que é vendido como extremamente virtuoso e que deve ser alcançado e que você deve exigir aquilo dos políticos, quando na verdade é uma grande armadilha, e é isso que eu tento colocar, deixar bem explícito no livro. E aí, no terceiro capítulo, eu já entro com a questão da igualdade de gênero, que aí é o capítulo mais longo e que eu trabalho bastante, as diversas questões que são colocadas no dia a dia sobre essa questão do gênero, na tentativa de fato, colocar ali as mulheres contra os homens, acusando a sociedade de patriarcal, machista. No quarto capítulo, eu falo um pouco de igualdade racial, aí eu tive bastante cuidado, porque eu não queria dar margem, porque a gente sabe que existem grupos que atuam nessa área, que são grupos perigosos, então eu tive muito cuidado, e assim foi um capítulo bem curto, mas que eu acho que o que tem ali já é suficiente e importante, que não poderia ter ficado de fora. E por fim eu fecho com um tema que está aí nos holofotes, digamos assim, né? O tema queridinho dos últimos 3 anos para cá, que são as finanças sustentáveis, né? ASG, né, que é ambiental, social e governança. E aí esse capítulo ficou bem bacana também, porque a gente entra em questões econômicas, questões políticas, que quem olha essa bandeira não
muitas das vezes, a maioria das pessoas não se toca o que está por trás daquilo ali, como eles estão instrumentalizando essa bandeira, que, na verdade, no final das contas, é tudo disputa por poder, né? Política disputando poder. Então, como eles pegam uma bandeira dessa, que se você for olhar para os termos em si, e finanças sustentáveis, a gente está falando de empresas, certo? De financiamento de empresas, de investimento em empresas e de empresas como um todo. E aí você vem o termo governança, o G. Desde sempre as empresas precisam se preocupar com governança, é algo que é intrínseco, inclusive, a qualquer análise de investimento, é você verificar como é a governança da empresa. Então, isso não é de agora, não é algo que apareceu há pouco tempo, não é novidade nenhuma. Governança sempre foi a preocupação de todo e qualquer investidor e de todo e qualquer conselho de administração ou diretoria de empresa. Sem governança, a empresa não vai adiante, sem uma boa governança. A gente tem a questão do ambiental, que também não é de agora, não é novidade, sempre foi uma preocupação importante que as empresas, em sua atuação, se preocupem com as questões ambientais. Ela não pode, por exemplo, instalar uma fábrica do lado de um rio e jogar os dejetos da fábrica no rio. Isso é inadmissível. Tem que pensar na comunidade em que ela vive, no ambiente em que ela vive. Ela não pode sair poluindo de qualquer forma sem pensar, né, no meio ambiente. Então, é algo que não é de agora, não é novo. E o social. O social, então, não é de agora mesmo, porque toda e qualquer empresa ela tem, desde sempre, independente de estar na Constituição ou não, ela exerce uma função social. Ela dá emprego, ela dá a possibilidade das pessoas terem condições de, com o seu trabalho, o seu tempo, produzirem riqueza e alimentar a sua família. Existe função social mais importante do que essa? Então, assim, só resumindo, né? Tô falando de maneira bem resumida. Então, os 3 termos ali que estão nessa bandeira ESG, eles já existem há muito tempo. O que aconteceu foi que juntaram esses 3 termos em um, venderam isso mundialmente como sendo, na verdade, uma grande novidade, que de agora em diante nós precisamos nos preocupar com isso. E ok, se fosse para você vender a importância de fato real dos 3 componentes, tudo bem também. Mas a questão que está por trás é que existe uma agenda político-ideológica forte que vem aparelhando esse tema e pegando essa bandeira e utilizando para coisas que não tem nada a ver com o propósito dos 3 itens aí, como, por exemplo, agendas identitárias, e forçando, inclusive, acionistas a pagarem, porque no final das contas é o acionista que paga, né, por financiar agendas que certamente a grande maioria desses acionistas seriam contrários. Eles acabam financiando por meio das empresas deles. Por quê? Porque existe uma pressão enorme, inclusive, de fundos de investimento para que as empresas adotem a pauta ESG, que, na verdade, no final das contas, tem muito mais pressão identitária ali no meio do que efetivamente pressão ali para você pensar no social, para pensar no entorno, na comunidade, de fazer uma creche, de dar emprego, entendeu? Que seria o social, de fazer um saneamento naquele bairro, que isso aí sim você teria um impacto social gigantesco. Mas não, aí acabam trazendo ali para uma agenda que é essa agenda do identitarismo, da divisão, que eles chamam de diversidade, né? Mas que na verdade não é de segregação, para poder, no final das contas, você dividir as pessoas entre nós e eles, né, em classes, naquela vertente que a gente já tem lá do Marx, só que agora usando a identidade como, e não o social, né? Agora a identidade, o identitarismo, como a forma de dividir. Que aí você dividindo as pessoas, colocando um grupo de oprimidos e um grupo aqui de opressores, você fala, olha, tudo que acontece com você de ruim, o problema não é seu. Isso aqui é a sociedade que é opressora e você fracassou. Gente, a gente fracassa sempre. A gente já nasce, cresce e a nossa vida inteira a gente lida com fracassos. Os nossos êxitos são alguns perto da quantidade de fracassos que a gente tem durante a vida. E em cima dos fracassos é que a gente vai criando casca, se desenvolvendo, se aprimorando e ficando cada vez melhor. Só que é que essas pessoas, o que essa ideologia faz é o seguinte, olha, você não fracassa por culpa sua, não. Você fracassa porque a sociedade te oprime, porque você
é uma minoria. Você tem que ter raiva dessa galera mesmo. Essa galera é opressora, essa galera não quer o seu bem, elas querem só te explorar, entendeu? É porque aí eles vão dividindo, né? Ó. Se você é mulher, você é uma minoria. Se você é negro, se você não se você é negro, você é uma minoria. Eles não incluem, por exemplo, os amarelos, né? Que são minorias ainda. Não, é negro. Se é negro, você é uma minoria. Se você é homossexual, você é uma minoria. E por aí vai. Então, assim, eles vão conseguindo dividir em estratos, e a minoria não quer dizer número, né? Eles até usam um termo novo agora que é marginalizado. Na verdade, são marginalizados, não são minoria, né? Porque em número, óbvio que eles são a maioria. Esse grupo tipo, é a maioria. A torcida do Flamengo é marginalizada. A maior torcida do Brasil. Eu vi o caso agora recente, cara, que é muito significativo disso que você tá falando, da Jojo Todinho, né? Eu acho que esse é o nome dela. Ela era uma moça panzer, redonda, enorme. E o pessoal falava pra ela assim: não, você é bonita assim mesmo. Você é poderosa. Ela tinha uma tonelada. É poderosa e tal. Sim. E você tem que. As pessoas têm que gostar de você do jeito que você é. Isso é o tal do empoderamento, que é dar poder a quem não tem poder. Aí o que a Todinho descobriu há pouco tempo? Que esse tal do empoderamento era tudo falso, um monte de doença, um monte de problema de relacionamento. Se ela tivesse deitada no chão, ela não conseguia levantar, precisava de uma pessoa ajudar ela a levantar. Se ela levar um tombo dentro de casa e ia morar sozinha, ela morria. Porque não conseguia levantar. O que ela fez? Dieta e foi pra academia. Ela retornou, ela jogou fora o empoderamento e trouxe de volta o antigo e tradicional fortalecimento. Que o empoderamento veio para substituir o fortalecimento, que é você se desenvolver, a sua força, não devendo nada a ninguém, você que vai ser forte, mas vai lutar por isso. Que é diferente de alguém que chega e fala, não, você é forte. Porque quem diz que você é forte também pode desdizer, pode tirar de você. Quem coloca o atributo pode tirar. Quando você luta por isso, aí que ela tá fazendo agora, ela tá ficando, emagreceu, né, tá ficando toda certinha e tal, e ela fez a declaração, falou assim, eu sou de direita, estou livre, agora eu posso falar, ai, que tirei um peso de dentro de mim, gente chata. Então, isso é muito legal, muito bacana você ver as pessoas descobrindo. Você vê, ela passou pela jornada do herói praticamente, descobrindo ali a questão do fortalecimento e quão importante cada um de nós, como você falou, a derrota é garantida. A vida não tem nenhum compromisso com a vitória. Não. Você vai perder mais vezes do que você vai ganhar. Exato. E você tem que se acostumar a levantar e seguir em frente e tentar de novo. Pô, você fez jiu-jitsu. Sim. Quantas pessoas no Brasil são melhores do que você? Muitas. Não, e um campeão olímpico de judô, por exemplo, eu fiz judô também. Um campeão olímpico de judô, ele tem que vencer muitas lutas para ser campeão olímpico de judô. Mas eu tenho certeza que ele perdeu muitas e muitas lutas. Muitas lutas para ser campeão. Não existe um campeão olímpico de judô. Pode falar o melhor, dizem que o melhor de todos os tempos, o francês, o Ted Riner. Ele perdeu muitas lutas também. Por mais que a gente veja pouco ele perder, ele perdeu muitas lutas. Um monte. Faz parte da vida. Quantos chutes no gol o Neymar errou? Michael Jordan falava isso, né? A vida toda. De vezes que confiaram nele o último arremesso e que ele errou. E ele errou. É normal. Né? Agora eu vou botar aqui uma série de comentários que eu guardei. Eu sei que, Guilherme, você é capaz de entrar em vários assuntos. Você tem essa coisa que a gente chama de cultura. Olha que pergunta interessante. Do Geraldo Rodrigues. O que vocês sugerem no quesito orientação religiosa dos filhos? Nossa, que pergunta boa, Geraldo. Ótima pergunta. Sabe que eu acho que, inclusive, todos os pais deveriam se fazer essa pergunta. Porque eu tô com uma filha de 8 anos e ela tem várias amiguinhas da idade dela e algumas que não têm essa orientação religiosa, né? E que, às vezes, até tem uma orientação antirreligiosa, digamos assim. E é uma batalha, porque hoje em dia a gente
tem muita... As nossas crianças estão expostas a muitas influências negativas. Por exemplo, a minha filha, ela não tem tela, não tem celular, não tem tablet, nada disso. A única tela que ela tem acesso é ao meu celular ou da mãe, raramente, que a gente deixa ela usar por muito pouco tempo, mas muito pouco tempo. E, eventualmente, quando ela tem que fazer um dever que precisa ser no computador, que hoje em dia as escolas, desde a pandemia, adotaram algumas escolas, alguns exercícios que são em celular ou em computador, e televisão. Mas a gente evita ao máximo que ela tenha acesso a esses dispositivos e aos conteúdos de internet, porque, de fato, a gente fica com um risco enorme, né, sob um risco enorme deles estarem tendo acesso a conteúdos impróprios para a idade. E, depois de muita reflexão, eu cheguei à conclusão de que a gente precisa, sim, escolher uma igreja, um grupo religioso que faça sentido, que tenha ligação com os nossos valores e iniciar nossos filhos desde cedo. Aquele tipo de envolvimento ali das crianças que lá estão, além de você estar acertando nos valores dos pais daquelas crianças, né, que eles têm valores parecidos com os seus para levarem os filhos também, você, na verdade, está colocando os seus filhos num ambiente em que eles receberão bons estímulos. E aqui eu não estou dizendo, porque vai aprender, vamos supor, aqui em casa nós somos católicos, mas é independente, pode ser protestante, pode ser espírita, não estou falando de uma religião em específico, não. O importante é que ele tenha, de fato, essa ligação com Deus, de você ter uma intimidade maior com Deus, de aprender a fazer suas orações, entender que você não é o centro do mundo, que existe uma força maior que a gente não tem capacidade, o ser humano não tem capacidade de explicar. E isso para as crianças é importante pra caramba. Por mais que o adulto possa até mesmo ter dúvidas, eventualmente achar, será que existe, não existe? Você já está formado, você já é adulto, mas para a criança isso faz muita falta, porque a criança ela tem informação e tem muitas e muitas coisas que ela não vai conseguir explicar de antemão e que por vezes os pais não estarão perto. E se ela acredita que existe uma entidade superior, superpoderosa, onipresente, onisciente, onipotente, que está olhando por ela e que ela pode recorrer, ainda que seja numa oração silenciosa, num momento de angústia, num momento de dúvida ou de medo, aquilo é um conforto que pai nem mãe nenhum vai poder dar para esse filho e para essa filha, que por vezes pode ser até mesmo um dispositivo de segurança para uma decisão que a gente não sabe, né? A gente cria os filhos para o mundo, por mais que a gente queira estar protegendo, né? A gente queira estar tentando prever tudo que possa vir a acontecer, infelizmente a gente não vai estar do lado deles o tempo todo para tomar todas as decisões, para protegê-los o tempo inteiro. Então a gente tem que dar para eles ferramentas para que eles consigam, por vezes, tomar decisões sozinhos. E esse conforto espiritual, eu entendo que seja uma decisão que nós pais precisamos levar nossas crianças para que elas possam ter acesso a isso, especialmente no mundo de hoje em dia, que as crianças estão sendo bombardeadas o tempo inteiro por meio da internet, das telas, com conteúdos impróprios que há 20, 30 anos atrás nós não tivemos acesso. Verdade. A minha recomendação nesse caso aí é o seguinte, indo para a prática, né? Quando você arrasta teu filho para a escola, todo dia de manhã é uma batalha, não é? Se arrumar, acordar cedo. Tem dia que a criança não quer ir e você arrasta a criança para a escola porque aquilo é bom para ela. Quando você arrasta a criança para um esporte, nas primeiras semanas é terrível, eles não querem ir e tal. Na natação, seja lá o que for. Por que você arrasta? Porque você sabe que aquilo vai fazer bem para ela. Eu acho que a religião é a mesma coisa. Você, quando a criança está novinha, você não tem que convencer a criança. Você arrasta pelo exemplo, você leva ela junto contigo. Faz com que aquilo entre na rotina da criança. Vai estar contigo do teu lado. Não tem opção de não ir. Não existe essa opção. Qual a religião que você vai? A sua. Sua. A gente sabe que no futuro, quando ela estiver maior, adulta, a questão da fé é muito pessoal de cada um.
tem momento em que isso bate mais forte na pessoa, né? E as escolhas que ela faz também são muito pessoais, mas isso é um problema do futuro. Agora você apenas arrasta a criança junto contigo para a igreja, seja lá qual for a sua, para transformar aquilo num hábito e sempre conversando, bota na escola dominical, ou bota na catequese, ou bota no grupo onde você já olhou, já monitorou, já disse que é um grupo saudável, que faz parte de atividades internas e externas da igreja, que são importantes, atividades, às vezes, por exemplo, nós vamos visitar um orfanato. Pô, bota a criança para ir junto. É uma experiência dura para a criança, que ela vai ficar refletindo. Caramba, essas crianças não têm casa, não têm pai, não têm mãe. Eu tenho. Eu nunca dei valor porque eu nem sabia que tinha criança que não tinha pai e mãe. Então tem essas atividades externas que as igrejas fazem, o centro espírita faz, o protestante faz, todo mundo faz, que você traz a criança também para uma realidade que é aquela dia a dia da escola, casa, escola, escola, isso foge, fica de fora. Então a recomendação é arraste, que aí depois deixa as coisas fluir. Vamos ver aqui outro comentário da Márcia Regina Pereira, e ela fala o seguinte: eu sempre indico um livro para os novos pais, né, pais de primeira viagem, que é o livro da Tânia Zaguri, Quem Ama Educa. Eu conheço ela pessoalmente, né? Ela é autora da Record, e todos os livros dela são bons. Eu gosto bastante da Tânia. Tem livros sensacionais. Todos os livros dela são bons, principalmente os livros que elas fazem. Ela tem um livro que ela faz reflexão dos filhos mais velhos. Ela traz uma série de exemplos de casos onde os filhos mais velhos, mais adiante, não tratam bem os pais. E ela faz uma análise lá para ver onde será que errou na educação, onde que aquilo está errado. E é interessante, né? Você vê que está tendo filho agora, aonde os pais erraram naquela formação. Fala, pô, eu não quero que isso aconteça comigo. O Guilherme falou, olha, eu vou ter sucesso quando eu tiver velhinho e vocês vierem me visitar. Então ela trata disso no livro. Pô, por que os filhos não vão visitar os pais e tal? Então a Tânia é uma baita educadora, né? Que aí pegou uma carreira literária, escreve bastante. Muito boa dica, Márcia. Obrigado aí. Eu deixo até eu complementar aí, Lau, puxando a sardinha aqui para o livro, né? Porque inclusive um amigo que vai me entrevistar também numa live sobre o livro, que ele sugeriu que o nome do livro, o título, O Chato e o ChatGPT, ele pode atrapalhar nas vendas, porque ninguém vai querer comprar um livro de um chato. Óbvio que é um ponto, né? Mas eu achei que o nome do livro ele ficou tão apropriado que, óbvio que eu gostaria que o livro vendesse, não pelo dinheiro, mas para a mensagem chegar, né? Talvez porque o Lau sabe, né? O dinheiro é muito pouquinho. Mas para a mensagem chegar. Mas o ponto aqui do chato, e aí o do quem ama educa e quem educa é chato. Não existe um pai ou uma mãe que eduque mesmo, que esteja realmente imbuídos na educação dos filhos, que não seja chato. Não tem. Você tem que ser chato. Não tem como você educar sem ser chato. Quantas vezes você fala para o seu filho todos os dias a mesma coisa, em dias seguidos, durante meses, durante anos, até ele entender, até ele aprender? A criança, ela precisa dessa orientação. Disso que o Laudelino falou, do arrasto. Ela precisa. A criança, ela sabe o que quer, ela só não sabe do que precisa. Quem sabe do que ela precisa são vocês, os pais. E os pais precisam ser chatos, porque toda criança ela vai testar o seu limite, ela vai querer fazer o que sabe que você não quer que ela faça, para te testar, para ver até onde você vai. E elas também são chatas, as crianças, né? As crianças também são chatas. Mas os pais precisam ser chatos. Porque o pai que não quer ser chato, ele tem que abdicar da educação. Mensagem bonita da Patrícia Andrade falando: pessoas lindas, apertem o coraçãozinho aí, porque a live tem que ser vista muitas vezes. Obrigado, Patrícia, obrigado. Obrigado. A Anitta Ide, ela isso aí, o YouTube tem esse recurso, né? Ela comprou uma assinatura aqui da membresia e o YouTube sorteou
E essa assinatura foi entregue aí de presente para Rosângela. A Rosângela ganhou uma assinatura que foi comprada pela Legal, a Anitta. Valeu, Anitta. Obrigado, Rosângela. Aproveite aí. que Aí bacana. uma pergunta agora do Saulo Bezerra. Guilherme, a experiência com a IA levou você ao livro ou foi um passo já previamente pensado? Oi, Saulo. Foi a experiência com a IA que me levou ao livro. Eu comecei a usar, eu contei, eu não sei se você chegou um pouquinho depois, mas lá no início do bate-papo eu expliquei como é que foi, né? Eu comecei a usar e achei fantástica a ferramenta. E aí eu tive a ideia de começar a entrar em assuntos polêmicos para ver que tipo de resposta que eu ia receber. Eu esperava receber, de repente, respostas completas com diversos pontos de vista. Quando não é um assunto ali que não tem muita discussão, tudo bem, mas quando é um assunto que tem polêmica, que tem pontos de vista distintos, eu esperava receber respostas alternativas. Mas não, eu acabei recebendo respostas bem enviesadas. E aí eu comecei a explorar isso e falei, caramba, isso dá um livro, hein? E aí eu me É isso. organizei para poder continuar. Acabou que o livro eu escrevi até rápido. Eu comecei salvo engano, em fevereiro de 23 e junho eu já tinha terminado, já estava na revisão já. Maravilha. Uma outro comentário aqui do Geraldo Rodrigues, né? Ele fala o seguinte, ó. Excelente observação, senhor Guilherme. A corrupção da linguagem é a introdução para a corrupção da inteligência. É Perfeito, exatamente perfeito. isso. É exatamente isso. Uma coisa está completamente associada à outra. É por meio da linguagem que Ah, você desenvolve, que você expõe o seu pensamento, quando você se expressa. Por isso que a liberdade de expressão é tão valiosa, né? Não é só porque eu tenho que deixar as pessoas falarem, não. Porque as pessoas, ao se expressarem, elas estão botando em formato de uma linguagem, usando a linguagem para exprimir um pensamento. Se você restringe a ferramenta da linguagem para as pessoas, você está impedindo-as de se expressarem da maneira como elas estão pensando. Então você está restringindo a capacidade das pessoas de pensar. Isso está completamente associado à inteligência, sem dúvida nenhuma. eu tenho uma aula exclusiva para membros aqui na plataforma, Guilherme, que eu falo da origem da linguagem, origem de tudo, onde tudo começou, e eu vou levando até a novilíngua, lá do 1984, né? E como que é Fantástico. importante, né? Essa coisa da a gente ficar atento da corrupção das palavras para que tenha o domínio do debate público. Sim, A partir da imposição daquele significado, por exemplo, o termo homofobia, cunhado por um médico nos anos 70, para classificar pessoas que tinham um instinto assassino para matar homossexuais. É isso que eles estão usando hoje? não, Não. Homofobia é definitivamente não. qualquer coisa Não, que eu queira jogar em você. se você discordar de um homossexual, você é homofóbico. Homofóbico. Então, Chegou a vai corrompendo. esse É. ponto de. Isso é loucura, gente. Que isso? É loucura porque eles criam uma legislação aonde trata o homofóbico como aquele cara que tem um impulso assassino para matar homossexual. Ele cria a legislação disso aí. Aí depois ele atribui ao teu comentário a homofobia. Aí você é tratado como um criminoso que queria matar o cara. Isso não é por acaso. Isso não é feito de qualquer maneira. Isso é tudo Exato. estudado, tudo desenhado. E você, como você tem um domínio do debate público, eu posso jogar essas coisas nos meus inimigos. Eu vou jogando nele. Você é nazista, você é genocida, você é E homofóbico. está E diretamente por aí ligado à vai. corrupção da linguagem. Diretamente ligado, Exato. associado. E isso aí não é de hoje, né? Eu, logo no começo do meu livro sobre o mundo hacker, não sei se você lembra, tem uma passagem que o mordomo recebe um elogio do patrão, né? Aí o mordomo fala assim: me sinto lisonjeado. Aí o patrão fala assim: pô, não responda isso, cara. A lisonja é o falso elogio. E olha quantas e quantas vezes nós Falamos. falamos, putz, fiquei lisonjeado. Aí você vai lá no dicionário, lisonja, o falso elogio. Papai, por que a gente faz isso, meu Deus do céu? Essa eu nem É o sabia. Tá hábito. vendo? É. Ó, é o Que a gente hábito, aprende é assim, o né? ouvido. Você aprende assim. Sai naturalmente. Você Exato. naturalmente falou, tá numa reunião, não, a gente quer falar aqui que o Guilherme aqui entregou o projeto e tal. Aí o cara, pô, obrigado, fico lisonjeado e tal.
E todo mundo fica, oxe, ele é tão legal, olha só. Ele disse que é um elogio falso. Então tem mais mensagens aqui, Vamos ó. lá. Olha, vamos lá. A Patrícia Andrade fala assim: eu tenho um sobrinho que é normal, só que colocaram na cabeça da minha irmã que ele é autista. E a partir daí, eu já imagino, né, que o pessoal deve forçar a barra, espera que tenha um monte de coisa especial, tratamento, psiquiatra, remédio, um monte de coisa, e isso acontece com bastante regularidade, No sabia? livro eu tenho até, não fala sobre autismo, mas eu tenho um trecho do livro que a gente fala sobre. A gente fala. Que eu falo sobre Não. disforia de gênero. Eu e a Yá. Então somos nós falamos, né? Eu e a Yá falamos, então. E ali existe um. Assim, eu não me aprofundo muito no tema, tá? Mas como ela falou da questão do autismo, eu me lembrei, porque existe um termo que é utilizado já há algum tempo na psicologia, que é como se fosse uma epidemia psicológica. Tá? Não estou dizendo que é o caso, não, do Sim. sobrinho dela. Mas é o que é isso? É quando determinada patologia, se é que eu posso dizer assim, ou determinado fenômeno, ele existe, ele ocorre, ele precisa ser tratado, mas por algum motivo, um grupo de psicólogos tratam aquele fenômeno como se fosse algo mais comum do que é, e aí começam a bater aquilo tanto, 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 que as pessoas, geralmente os jovens, né, que ainda estão ali confusos, adolescentes principalmente, cheios de hormônios, começam a achar que eles têm aquilo. E esses mesmos profissionais, eles começam a validar aquilo, não apenas, especialmente os psicólogos, tá? Mas isso aconteceu no passado e hoje em dia existe uma denúncia de que tem acontecido com a questão da disforia de gênero. Mas também nas escolas e na própria sociedade, com as validações e transformar aquilo como se fosse algo natural, algo comum. E aí o que acontece? Que inclusive eu abordo isso no livro. Existe uma certa epidemia voltada para essa epidemia psicológica, voltada para essa questão da disforia de gênero, que qualquer tipo de confusão que é natural, normal, do processo de desenvolvimento de uma criança que passa pela fase da adolescência até chegar à fase adulta, ela passa por isso, ele começa a achar que está com a disforia e começa a receber diversos estímulos e validações de que é aquilo mesmo, que precisa ser tratado, e aí vai no médico, os médicos já começam a receitar, inclusive, hormônios, inibidores e tal, e a gente tem que tomar muito cuidado. Não sei se é o caso aí, óbvio, existem vários, eu não sou médico também, né, é bom falar, mas a gente sabe que existem vários níveis, vários graus de autismo, inclusive tem tipos de autismo que a pessoa, inclusive, é acima da média, né, não é nem assim algo que traz um prejuízo para ela, traz até benefícios, mas enfim, é só mesmo porque eu lembrei dessa parte do livro, então achei que valeu a pena comentar por conta do comentário da Patrícia. Obrigado, Patrícia. O VM Júnior também comenta que virou febre, né? Diagnóstico na internet aí de TDAH, né? Todo Sim, mundo tem TDAH, adulto, sim, criança, cachorro, papagaio, criança, todo mundo. é verdade, é Tudo verdade. agora, tudo Porque agora é. o que acontece? Porque vira, na verdade, uma forma de você não se culpar. Hoje em dia, existe uma tendência a fazer com que as pessoas não se sintam culpadas. Você não é culpado de nada. Se aconteceu algo a você, tem algum motivo que a responsabilidade não é sua. Às vezes, de fato, não é a responsabilidade da pessoa. Mas na boa parte das vezes é. As É. boas partes dos meus fracassos foram responsabilidade minha. Pode ter tido influência externa? Pode. Mas eu fiz escolhas. Eu tenho que ser responsável pelas escolhas que eu fiz. Então, o que eu. Vamos supor, meu filho foi. Eu tenho um filho mais velho, né? Meu filho ele foi diagnosticado em algum período atrás com uma. Não tem nem problema de vista, não, tá? Mas uma questão com as cores ali que ele via e tal. Pronto, aquele diagnóstico ali que a clínica fez, se eu não tivesse corrigido a rota, digamos assim, né?
poderia ter levado o meu filho a atribuir a todo e qualquer fracasso que ele viesse a ter na escola, reputando aquele diagnóstico, como se fosse uma muleta mesmo. Então a gente precisa ter muito Sim. cuidado com os diagnósticos que a gente quer assumir, né? Ah, eu acho que eu tenho É. isso. Toma muito cuidado com isso. E se Isso tiver, aí, ainda assim você tenta usar aquilo fazendo ainda mais para que aquilo não seja um obstáculo para você. Pode ser, mas aquilo vai te fortalecer. Eu acho que o pensamento tem que ser esse, né? verdade. Eu acho que isso é o antigo debate sobre o determinismo e o livre-arbítrio. Se já está tudo determinado, lembra? Ah, Exato, então eu não tenho culpa de nada. E se eu tenho exato. livre-arbítrio, eu tenho responsabilidade por tudo. Sim. Então você vê que essa discussão que é bíblica, antiga, Uhum. ela só mudou as variáveis, né? Mas é realmente, se você atribui algum problema seu, algum defeito seu, alguma doença, alguma característica sua, a você não ter culpa de nada, que é o determinismo. Sim, E o que a gente fala, olha, ok, isso acontece, é da vida tal, mas livre-arbítrio. Você pode decidir que isso não é um problema para você. exato, É exatamente. isso aí. Guilherme, mensagem final para nossa audiência. Eu adorei o bate-papo. A gente já está aqui 1h30. Estamos com 200 pessoas ao vivo. E o que que o autor do livro daria de mensagem final? Você que trilhou todo esse debate, vários temas interessantes. Gente, esse bate-papo que a gente está batendo aqui, ele trocou com a IA e está no livro. Vários assuntos, vários temas. E sempre ao final de cada capítulo lá, uma red pill para você expandir a sua mente e continuar meditando sobre aquele assunto. Ou seja, é um livro construtivo para você, para sua vida e para esse entorno que a gente vive louco de Brasil e humanidade. Guilherme, mensagem final para nossa audiência aí. Ah, Lau, agradecer a você a oportunidade de bater esse papo. É sempre muito bom conversar contigo, né, meu amigo? Queria sugerir que as pessoas que tivessem interesse, se você puder, Lau, coloca a resenha do livro aí no chat. Eu acho que vale a pena. Lá tem o link também para compra. Eu te mandei o link da resenha, né? Que está lá no Tenho site do aqui. Civitas. Tem. Tem o link para compra lá também para quem se interessar. É um livro que ele propõe, na verdade, uma reflexão sobre temas polêmicos e aí ele acaba colocando ali em conflito dois pontos de vista, mas ele demonstra que dá para você ter esse tipo de papo com as pessoas sem precisar partir para acusações ou desrespeito, dá para fazer isso na bola, né, de maneira cordial. Se as pessoas quiserem comentar aí se o nome do livro é bacana ou se elas deixariam de comprar um livro com chato, né, como um dos nomes, como parte do nome. Acho que seria interessante também receber esse feedback. E é isso, agradecer aí a oportunidade, obrigado, e espero que esse livro possa chegar, a mensagem dele possa chegar a bastante gente e possa contribuir de algum modo para o bem-estar dessas pessoas, porque, inclusive, é uma última mensagem, ó, um dos pontos que eu deixo muito claro no livro é que a maior parte das pessoas que compram essa mentalidade, que são, na verdade, manipuladas e convencidas a pensar com essa mentalidade do identitarismo, essa mentalidade pós-moderna, no final das contas, elas acabam se tornando vítimas reais, tá? E não a vítima do que a mentalidade quer impor a elas, porque elas sofrem. Elas sofrem com isso. Elas sofrem ao serem manipuladas a sentirem ressentimento. Sentir ressentimento é muito ruim. A pessoa que sente o ressentimento, ela faz mais mal a ela mesmo do que qualquer outra pessoa. E essa mentalidade, quem desenvolveu essa ideologia pós-moderna, ela não está nem um pouco preocupada com o bem-estar dessas pessoas. E o livro tenta passar essa mensagem também, de que essas pessoas, se elas tivessem, essas pessoas precisavam ter acesso a esse conteúdo, porque pode ser que aqui tenham a oportunidade delas pensarem sob uma outra perspectiva e, de repente, até se libertar dessas amarras ideológicas ali que fazem com que elas sofram no dia a dia. Maravilha. Eu tô escutando um choro de criança belíssimo. Atrás ser tão É... bonito. Ah, que saudade desse tempo. Tá aqui a resenha, botei o link aí no chat. Botei o link para aquisição do livro também, dentro da resenha do Civitas, né? O link está aí no comentário, vocês já podem pegar. Você também tem um resumo do livro ali.
É interessante a resenha porque você, quando for agora compartilhar e falar, olha, escutei uma live bacana, livro interessante, a melhor link para você compartilhar é da resenha, que já tem um resumo ali de tudo que está no livro e também tem as instruções ali, como que você compra e tal. Então, é muito interessante aí a resenha que está disponível no Instituto Civitas, no qual o Guilherme é fundador, né, Guilherme? Mas quem que é fundador do Civitas lá? Você conhece mais alguém que seja fundador do Civitas? Conheço. Senhor Laudelino, um dos Ah, fundadores. eu sou o 14º, eu cheguei lá para 14º. arrancar o número 13. Tem 13 fundadores. Não, 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 não. Vou ser fundador também, porque vamos matar. Nada pode ter 13 nessa vida. Nada pode ter 13. Eu sou o 14º lá. Guilherme, brigadão. Obrigado. É um simbolismo interessante esse, né? Mas você sabe que uma das minhas filhas nasceu no dia 13, né? Então eu não tenho problema nenhum com A, esse número. a minha filha nasceu no dia 13. Pois é, a minha também. Nasceu no dia 13. Guilherme, obrigado pela visita, né? Obrigado aqui à família, obrigado a todo mundo. É, onde é que o pessoal encontra você nas redes sociais? Como é que tá aí para eu sei que você não lida, não tem tanto negócio de rede Eu social, não, não vive não disso, né? sou muito. Deixa você compartilha o meu Instagram, mas assim, não tem muito movimento lá, né? Por lá. Então, Twitter também não. Hoje em dia tá muito estranho a gente estar nas redes sociais também, né, cara? É perigoso, você pode ter uma É meio multa de perigoso, 50 né? mil aí só porque você resolveu entrar numa determinada rede social. Hoje são tempos sombrios, Tá mais né? perigoso Mas você estar numa rede social do que você andar aqui pelo Rio de Janeiro de noite, né? é difícil você ser preso por consumir droga, mas se você abrir uma rede social, vai ter multa e vai ter tudo. São tempos estranhos, né? Mas, ô, Guilherme, obrigado aí pelo seu trabalho, obrigado pelo livro. Eu sei que é um desafio tremendo, não só escrever, mas publicar um livro é um trabalho muito difícil de fazer. É, E obrigado por essa contribuição, né? Porque a partir da publicação do livro, ele passa a estar disponível para todo mundo e as pessoas podem fazer esse bate-papo milenar que é entre o autor, né, e o leitor. Que exato. isso é perene, isso é eterno, isso é maravilhoso. É belo. Obrigado pelo teu trabalho, cara. Obrigado aí de coração, tá? Obrigado, Lau. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos aí que nos prestigiaram com a presença. Obrigado, galera. E a gente se vê amanhã, 10 horas, na minha live diária. Um abraço para todo mundo. Beijão.